Dois agentes são designados para vigiar lados opostos de um desfiladeiro misterioso. Apesar das instruções para não se comunicarem, eles estabelecem uma conexão inesperada enquanto enfrentam ameaças emergentes do abismo, necessitando unir forças para sobreviver. E esse é Entre Montanhas de 2025. Fala pessoal, meu nome é Juan, sejam bem-vindos ao Nerdcine. E hoje eu vou falar um pouco sobre Entre Montanhas, que foi dirigido por Scott Derrickson, que é o mesmo diretor de A Entidade e Doutor Estranho, e que tem como protagonista o Miles Teller e a Anya Taylor-Joy, que são bons atores e que fizeram muitos filmes bons por aí. E esse filme ele acaba mostrando que, mesmo você tendo um bom diretor e dois excelentes atores, se o roteiro não for bom, o filme acaba capengando bastante. E por que eu estou falando isso? Porque o filme ele começa de uma forma que é até interessante, mostrando esse mistério desse lugar onde é uma imensa floresta que ninguém sabe a localização e que tem um desfiladeiro gigantesco no meio e que ninguém sabe o que tem lá embaixo. E que mostra que os agentes que são selecionados para lá, eles são o mais alto nível dos militares que tem por aí, e também mostra que a maioria desses agentes eles são designados para esse lugar porque eles são os melhores militares, mas que também são pessoas passando por algum tipo de problema ou que eles não têm família, então eles não teriam nada a perder. E ele tem que ficar um ano fazendo essa vigia desse local, e onde tem duas torres, um do lado ocidental e outro do lado oriental, e a orientação é que eles não se comuniquem, até porque não tem como eles passarem de um lado para o outro, que mais para frente vai acabar acontecendo. E esse filme ele começa parecendo um filme de suspense com pitadas de terror, e em vários momentos também tem uma parte meio romântica com alguns tons de comédia. Mas que do meio para frente ele acaba virando uma ficção científica meio genérica misturada com filme de ação. Então são muitos gêneros em um filme só e fazer com que tudo isso dê certo de uma forma legal acaba sendo bem difícil. E eu até acho que não tem grandes problemas essa mistura de gênero aqui. O grande problema para mim é que eu acho que esse filme acaba sendo meio genérico e esquecível. Porque, como eu falei, ele começa pintando esse negócio desse mistério, que tem essa pitada de terror, e mais para frente ele acaba virando um filme de ficção científica com uma pegada meio Lovecraftiana, mas o roteiro acaba abordando isso de uma forma muito rasa. Por isso que eu falo que ele acaba sendo genérico, porque simplesmente quando eles entram na parte da ficção científica e que eles chegam a descobrir o que tem nos desfiladeiros, acaba sendo tudo muito raso e acaba simplesmente virando que os personagens atirando contra os bichos muito estranhos. E por isso que eu falei isso antes, que mesmo tendo um bom diretor e dois excelentes atores, se o roteiro não for bom, pode acontecer disso, do filme não ter o impacto que poderia ter. A direção ela é boa, eu acho que ela não tem nada de extraordinário, mas ela faz o que tem que ser feito. A atuação dos dois também são muito legais, eles conseguem ter essa boa química, e como eu falei, eles são muito bons atores, então eles conseguem passar muito bem entre esses gêneros que o filme tenta colocar ali, tanto na parte romântica quanto na parte da comédia, e na parte da ação também. Os efeitos especiais, eles também não tem nada que você olhe e acaba tirando a sua atenção, por mais que seja um filme feito para a Apple TV, que é um streaming e que acaba tendo um orçamento um pouco menor e reduzido ali, mas mesmo assim está tudo muito bem feito. E como eu falei, eu acho que o filme ele acaba sendo um pouco esquecido por causa desse roteiro, que é muito raso, e você termina de assistir, passa algumas horas e você já esqueceu que tinha assistido ele. Porque acaba aparecendo vários filmes genéricos de ação e ficção científica que você vê por aí. Mas talvez um ponto positivo do filme seja que em alguns momentos ele não se leva tão a sério. Igual tem algumas cenas em que eles querem mostrar que os personagens são muito bons no que eles fazem. Então, tem uma ceninha que a Anya Taylor-Joy, ela tá comemorando o aniversário dela ali, e eles estão com um binóculo, um olhando o outro, e ela estava escutando a música, e eles acabam escrevendo algumas mensagens num papel e numa lousa, e eles acabam conseguindo se comunicar. E daí do nada eles começam a mostrar que eles são muito bons e começam a atirar em alguns alvos lá do outro lado da torre do outro, e que mostra que eles não se levam a sério porque, cara, como que eles iam escutar a música um do outro ou ver tão facilmente essas mensagens já que eles estavam tão longe, né? E outra coisa também é que essa comunicação deles acaba sendo muito facilitada, né? Tanto que eles estão a quilômetros de distância desse desfiladeiro ali,
e toda hora que eles olham para o binóculo acontece alguma coisa importante. É óbvio, isso é o roteiro, e eu não sei se isso é proposital, mas isso acaba mostrando que nem tudo era para se levar tão a sério também. E no geral, Entre Montanhas é um filme que mistura vários gêneros e consegue ir bem em alguns, mas ele acaba sendo meio raso e meio genérico em vários outros momentos. O que acaba fazendo dele não se destacar no meio desses tantos filmes que lançam por aí, e também que acaba desperdiçando esses bons atores, esse bom diretor que eles tinham para fazer esse projeto. Não foi um filme horroroso, mas também não é nada de excelente. Ele é um bom filme para você assistir um domingo à tarde ali. Mas essa é só a minha opinião. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerd Cine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!